I'll tell you, there's one church is not a hypocrite in. That's the church of the Lord Jesus Christ that's baptized by the Holy Ghost. Eu lhes digo, existe uma igreja em que não há nenhum hipócrita. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é batizada pelo Espírito Santo. You're not persuaded in there, you're born in there. You're sent in there by the Holy Spirit. Você não é persuadido a estar ali. Você nasce ali. Você é enviado ali pelo Espírito Santo. They found out. The parent found out that he wasn't among them. Eles descobriram. Os pais descobriram que ele não estava entre eles. Now in this hour, this great crisis is on. When we know that this nation is shaking. Not only the nation, but the world is shaking. It's at the end time. Agora, nesta hora, esta grande crise que está em andamento, quando sabemos que esta nação está estremecendo. Não somente a nação, mas o mundo está estremecendo. Está no tempo do fim. There's not another thing that I know to happen but the rapture, the coming of the Lord Jesus Christ. It's already. Não há nenhuma outra coisa que eu saiba por acontecer, exceto o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está tudo pronto. A eleição vale muito mais do que qualquer outra coisa. A cura divina me tira da sepultura, mas não tem poder para não deixar eu voltar para lá. Agora a eleição me tira da sepultura e nunca mais eu volto para lá. A revelação tem que ser mais enfatizada por causa disso. Porque houve um Jesus no meio do caminho. Meu bisavô pecou, o meu avô pecou, mas o meu pai encontrou um caminho. Mas um dia ele ia indo assim, alguém falou, você sabe que tem uma vida diferente dessa? Ele falou, é mesmo? Então eu posso falar com meus filhos, sou abençoado por causa do vovô, viu? Você vai ser abençoado, seus filhos serão abençoados, os filhos de seus filhos serão abençoados. Que nada pode parar em nosso caminho quando nós estamos na vontade de Deus. Aleluia! Irmãos, nós não estamos desguarnecidos. Nós não fomos esquecidos por Deus, colocados em um turbilhão de problema e resolva, se vira aí, não. Deus tem nos equipado com a arma certa para usar na hora certa. É tempo de desafio. O profeta disse, eu não estaria na plataforma para pregar isso se essa fé não fosse genuína. Nós não estaríamos sentados aqui dando glória a Deus se esta fé não fosse genuína. Deus está buscando pessoas que desafiem. Quando vier o crítico, quando vier qualquer coisa trabalhar, você ficar em pé, não, eu tenho Deus e Ele vai vir ao meu socorro. Sim, passamos este ano lutando, mas com muita coragem através dos títulos das pregações, o Senhor, de cada detalhe, nos tem mostrado de maneira individual o compromisso de Deus com a redenção de um só eleito. Passamos o ano sofrendo as aflições para manifestar o sétimo selo, convictos de que padecer com Cristo nos dá o direito de herdar seu trono. Temos gratidão por estar no único lugar de adoração e estamos a cada dia alcançando os requisitos para poder usar o poder da palavra falada. Para progredir cada vez mais, nós temos tomado
a vacina de Deus aplicada na hora certa. E essa dose tem nos capacitado para estar vivendo no Espírito, para vencer as lutas no natural. Oh, sim! Observe como temos vencido as dificuldades, as crises econômicas e morais, doenças, aflições. As igrejas se corrompem e o mundo está caindo aos pedaços. Mas para nós tem nascido o sol da justiça. Fomos chamados à ceia que é para apenas os redimidos. Estamos separados em gozem sob a luz da plenitude da palavra, enquanto o mundo jaz em densas trevas, como foi no Egito. Pois para nós a eleição é maior que a primogenitura. Ele é apenas um homem, como disse Pilatos? Através de nossos cultos vimos que a verdadeira vida está em conhecer a Cristo. Nós temos encontrado o Messias e esse encontro tinha que ser de forma divina. Uma concepção espiritual da parte adicional da palavra. Estamos sendo treinados para sermos cidadãos do céu. Onde estivermos, ali é o céu. E quando a palavra nos atinge, já podemos viver uma porção do céu. Desde que captamos a visão celestial da abertura da palavra, não olhamos mais para a embalagem, mas sim para o presente embrulhado. Não olhamos mais para o terno de pele humana, mas para quem está usando aquele terno. O Filho do Homem tem se manifestado. A celebridade das celebridades está aqui. Um maior do que Salomão está aqui. A ordem do Espírito é: aperte a armadura agora e tome a palavra como defesa. Ainda estamos aqui, celebrando o Ano Novo a partir da visão da nuvem. E iremos continuar nossa jornada, permitindo que o 7º selo seja a nossa unção. Nós somos filho do homem em nossa carne humana. Agora eu quero te mostrar, a terra era virgem? Era? Era ou não era quando Adão foi feito? E de onde Jesus nasceu? Por que precisou de uma virgem? É porque ele não era por sexo. Precisava tirar ele de um ventre virgem. Sabe de onde você é tirado? Da palavra virgem, da palavra pura. Você não é tirado de uma denominação, você é tirado da mensagem de um profeta. É a palavra original, irmão Geraldo. Irmão João. Oh, irmão, vou dar glória a Deus. Dê glória a Deus, ministro de Deus. É isso que nós temos que entender como igreja. Que tem um Deus que domina tudo. Tem um Deus que sabe a hora certa de tudo. Tem um Deus que sabe pessoa. Tem um Deus que sabe unção. Tem um Deus que muda cântico. Tem um Deus que muda horário. Tem um Deus que muda programa. Tem um Deus que te faz calar. Tem um Deus que faz falar. Tem um Deus que te faz levantar. Tem um Deus que te faz sentar. Você tem que vir à conferência e dizer: eu deixarei o Espírito de Deus viver em mim. Ele me fará o que quiser fazer. Ele dominará a minha vida. Às vezes nós ficamos pensando assim: meu Deus, qual vai ser minha meditação para a semana que vem? Qual vai ser minha meditação para tal pregação? O que eu falo? Aí você se assenta e ele tira um pedaço e te dá. E aí o outro precisa de uma meditação lá no outro estado, ele tira um pedaço e dá para ele. E vai tirando, e a palavra vai saindo, e a palavra vai se produzindo cada vez mais.
Irmãos, nós não ficamos sem alimento, não. Só que eles ficaram assim: da onde que eles estão tirando tanta comida? Da onde que esse povo está tirando comida? Meu Deus do céu, onde que eles estão tirando comida? O que eles estão arrumando? Não vai cessar o alimento. Nós não vamos morrer de fome, não. A palavra, ela está se produzindo cada dia mais. Senhor, eu ia nos saduceus, eu ia nos fariseus, eu ia naqueles cultos e voltava para casa com fome todo dia. Eles falavam uma palavra que não saciava a minha alma. Eu ficava sempre esperando: mas quando o Messias vier, ele vai me dar comida que não perece. E agora que eu encontrei o Senhor, o Messias, o Senhor acha que eu vou embora? Não vou não. Eu vou permanecer, Senhor. Eu vou ficar até o final. Eu não consigo saciar a minha fome com outro tipo de comida, não. Tem hora que nós temos que desafiar, mostrar de que material nós somos, mostrar para este problema de que material nós somos, mostrar para as pessoas o que é que nós fazemos aqui. Olhe agora para a sua vida e reflita sobre o que Deus fez por você. Faça sua própria retrospectiva. Lembre de cada culto que supriu as nossas necessidades coletivas e individuais. Pense nas lutas, nos treinamentos e, acima de tudo, pense nas vitórias. Faça essa retrospectiva pessoal olhando para quão longe você está chegando. Não se esqueça que Israel também passou por um reavivamento e que não podemos cometer o mesmo erro que eles cometeram. Pastores e ministros alertaram para esta trajetória. Israel, um povo que, como nós, era peregrino e estrangeiro, mas que, apesar de verem tantos milagres no meio deles, acabaram ficando para trás. Lembre-se dos avivamentos que te fez chorar pelo pecado do mundo e que levaram-lhe a fazer mudanças em sua vida para chegar mais perto de Deus. Avivamentos esses que fizeram com que fôssemos mais gratos e que o mundo se impressionasse com a nossa maneira de adorar. Esse foi um ano especial. Deus se apresentou abertamente para nós de maneira tão viva e real que aqueles que vieram ter conosco regressaram dizendo: Deus está no meio desse povo. Esses são os que o adoram em espírito e em verdade. Em todas as pregações era possível capturar a expectativa que havia no rosto de cada um de nós ao ouvir os desfechos da palavra. Mal terminava um culto e já entrávamos em expectativa pelo que Deus nos diria no culto seguinte. Assim, todos os cultos terminavam com gritos de glórias em nossas bocas e nossos corações chamas ardentes que iriam queimar até que nos encontrássemos novamente com Deus através de sua palavra. Tivemos um banquete sendo servido nas terças-feiras, nas quintas-feiras, nas sextas-feiras, através do programa e aos domingos nas nossas tão especiais escolas dominicais.
somente crer. Esse foi o propósito que se fez presente em nosso meio e que nos deixou atentos para perceber o mover de Deus. Ele foi adorado e continuará sendo. Cantamos e adoramos em unanimidade e muitas vezes fomos levados a nos derramar em lágrimas. Em 2018, entramos eternidade adentro para ouvir e ver o que o mundo jamais viu ou ouviu. Causadas por mudanças de atitudes que foram propostas por Deus para nós, nossos cultos foram constantes ensinamentos sobre a palavra e fomos guiados pelo esposo, de maneira que todo o nosso companheirismo fosse em torno dela. Nossos louvores se tornaram grandes festas, nossos cultos de celebração e até mesmo os velórios foram transformados em adoração. As curas foram colocadas em modo automático e na medida em que buscamos o reino de Deus, as demais coisas nos foram sendo acrescentadas. O pão foi multiplicado e para nós não houve crise. Ah, mas é só os cultos aqui. E nos velórios, você escuta a palavra? Quem já foi em velório aqui e ouviu a palavra? E casamento, você ouve a palavra? E culto de ação de graça na casa por causa do aniversário, tem a palavra? Tem! Ora, meu Deus, então o que Deus precisa fazer mais? Não é o que aconteceu conosco, há uma rocha jorrando. Há pão caído do céu todos os dias, cada momento das nossas vidas. Esta mensagem que nós temos crido é grande demais da conta. É a razão do Evangelho, irmão Fidelis. Quem não se alegra com ela? É confiar na palavra, é não ter medo de usar a palavra. Por quê? Porque ela não falha, ela nunca falhou. Todo o inferno não pode prevalecer contra esta mensagem, porque o que está na sua mão é a minha palavra. Mas se você realmente baseou a sua fé na palavra eterna de Deus, e está lá no fundo de seu coração, todos os demônios do inferno não poderão te atrapalhar. Não, Senhor, você terá que ficar firme. Se Deus colocou isso no seu coração, pode levantar o inferno, pode levantar qualquer pressão ao seu redor. Se Deus colocou, fique firme com isso aí, não deixe o diabo tirar. Em nosso meio, boas novas têm sido anunciadas sem que sejam esgotadas. E quanto mais tomamos posse da palavra, mais da palavra Deus tem derramado sobre nós. Através do nosso pastor Vanderlei Lemos e de seus auxiliares, pastor Vanderlei Vilaça, ministro Adelson, Fernando Alves e Rodrigo Daniel, aos quais somos imensamente gratos, amando de todo o coração. Estamos sendo alimentados pela palavra, tendo nossas forças renovadas e a cada culto recebemos mais inspiração para viver uma vida pautada somente pelo sobrenatural. Para não sermos como meninos no entendimento, e assim possamos vencer os domínios espirituais da maldade. Ao longo deste ano, entre tantas outras mensagens que Deus preparou para nós, estavam os conselhos pastorais
para viver uma vida mais próxima à do profeta. Exortações que nos ajudaram a entender a fase presente do ministério da esposa de Cristo. E mesmo sabendo que seria preciso padecer com Cristo para ter o direito de herdar seu trono, os cultos foram renovando as nossas forças para cumprir a missão com entusiasmo. Podemos dizer, Ebenezer, o Senhor realmente tem nos ajudado usando os ministros deste ministério. A estes homens que se fazem bocas de Deus, somos gratos hoje e assim seremos por toda a eternidade. Há um pensamento unânime entre nós de que o ministério, assim está escrito, pode ser definido pela escritura encontrada em Mateus 4:4, que diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Reconhecemos que na vida de cada um desses que se dedicam a nos ensinar, tem-se cumprido a escritura de 1 Coríntios 4:1-2. Que os homens nos considerem, pois, como ministro de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. A Deus damos toda a honra e glória em agradecimento pela vida destes varões valorosos que ministram a palavra com tanto zelo e destreza, expressados em suas pregações e aconselhamentos individuais, despenseiros dos ministérios de Deus, chamados e escolhidos para ataviar a noiva do Cordeiro, como apenas o que está escrito. Imaginamos que tenham uma ideia do que todo esse trabalho e dedicação representa para nós, mas queremos dizer que nosso amor vai além do imaginável. Then I think of when we see them standing yonder, our loved ones, our mothers, our kindred, our friends. Então eu penso quando nós os virmos de pé no além, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos os nossos amigos. And to see them in their immortal bodies, their celestial bodies, watching their character, seeing how they conduct themselves with that sweetness and quietness, no more nervousness or fluctuations. Vê-los em seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando o seu caráter, vendo como eles se conduzem com aquele doçor e mansidão, sem mais nervosismo ou frustrações. To see him standing in the likeness of the Lord Jesus, that'll be a wonderful day. Vê-los então de pé na semelhança do Senhor Jesus. Aquele será um dia maravilhoso. Subiremos. Aleluia. Subiremos. Amém. On that resurrection morning, when death's doors are broken, we shall rise. Hallelujah. Naquela manhã da ressurreição, quando as cordas da morte forem rompidas, subiremos. Aleluia. Subiremos. Oh, aren't you glad? I'm so glad
way back down yonder, the little old coal shed one morning, the seals were broken. Não se encontra você feliz? Estou tão contente porque ali, naquele pequeno armazém de carvão, numa certa manhã, os selos foram rompidos. E eu ressuscitei com ele a uma nova criatura, seu poder vivificador. O diabo não segurou Jesus lá na tumba, por consequência também não te segurou. Porque toda a nossa vitória estava ali. O diabo não pôde enfermá-lo, deixá-lo enfermo. Consequentemente, nós também não fomos enfermos. Não ficamos enfermados. Você entende isso? Porque nós somos o corpo de Cristo. E ainda que este corpo se desfizer, a nossa alma está na luz. O nosso espírito está na luz. Não anda nas trevas. Terá que ser a semente real da palavra de Deus. Por Abraão, Cristo, a semente real disso. Por isso, o rapto tem que ser primeiro, porque recorde, os que estamos vivos e permanecermos vivos, não impediremos aqueles, não estorvaremos aqueles que dormem. Porque quando a trombeta soar, os mortos em Cristo levantarão primeiro, e os que estivermos vivos, nos ajuntaremos com eles e estaremos com eles nos ares. As nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas aflições, os problemas, eles acabarão um dia. O dia que nós formos transformados, com certeza, nós daremos a Deus a tudo isso. Tudo isso é terreno. Problemas é terreno. Lutas é terrena. Aflições é terrena. Mas quando você se transformar, quando nós nos transformarmos, então tudo isso vai acabar. Por quê? Porque o rapto da igreja não acontece sem ressurreição dos mortos. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com eles a encontrar o Senhor nos ares. Então eu preciso da ressurreição desses mortos. Irmãos, veja, todos os verdadeiros homens de Deus, você pode tomar Paulo, você pode tomar Pedro, você pode tomar Davi, você pode tomar qualquer um deles, eles desejaram viver nesse dia que você está vivendo e que eu estou vivendo. Eles queriam participar desta grande hora. Veja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para manifestar a sua palavra nesse dia. Depois da sua ressurreição, muitos corpos dos santos apareceram a muitos para ter companheirismo.
E esta voz de Deus, ela não foi resumida apenas a esta última era, que acabou. Ela foi esta voz, e o sentido dela em cada era foi que selecionou os eleitos, estão dormindo, esperando os últimos dias, os últimos eleitos crerem na abertura da palavra, para essa voz silenciar aqui. Ela ouve a voz de arcanjo e ela ouve a trombeta de Deus. E a mensagem da revelação dos selos é estritamente dando os últimos retoques, as últimas declarações. Não haverá outra mensagem para sermos arrebatados. Agora entra o mundo natural. Você observou o destaque que os judeus começaram a ter no mundo atual? Quando esta voz silenciar, para nós ela vai ressoar para o judeu. Vocês notaram que há um movimento que não podia nem falar de simpatia por Israel? Vamos esquecer qualquer coisa aqui do Brasil, mas tá. Sabe aquele ódio sobre Israel? Sabe aquela coisa que Hitler teve? Antissemitas. Está acabando. Sabia que o presidente de Israel disse assim: Israel deixa o mundo saber que se eles quiserem, Israel vai dar comida para o mundo inteiro. A figueira floresceu em 1948, floresceu como nação, mas nação espiritual. Até a terra de Israel está dando fruto. Quando a figueira desce os seus frutos. Nós temos a terra mais fértil do mundo no nordeste do Brasil. É a mais fértil do mundo. Só falta irrigar. Sim. Sabe o que Israel fez? Israel tem a tecnologia mais barata do mundo para dessalinizar a água do mar. O israelita não está com medo de morrer de sede. Sabe por que Israel venceu a guerra dos 6 dias? Contra Egito, contra a Síria, a RAU toda, a união dos árabes todos. Sabe o que Israel venceu? No deserto.
Mas o soldado israelita ficou 8 dias lá no deserto. Não morreu de sede, não? Não. Por quê? Porque eles tinham uma tecnologia de captar a umidade do ar, descia por uma anteninha, captava, descia por uma mangueirinha, a mangueirinha caía dentro de um processo, e aquele processo transformava em pingo, e ele tinha um cantil pendurado dentro da mochila. O mundo não sabia, Israel sabia. Quem deu essa mente para ele? Ora, se Deus... Por isso Paulo falou, olha gente, tome cuidado gente, porque se foi uma glória quando eles largou ele e se manifestou a nós, quanto maior espanto não será quando ele estiver nos largando e se manifestando a eles. Um povo judiado, guerreado, espizinhas, tudo, mas agora está botando eles no pedestal de novo. Mas não acontecerá tudo com eles sem que nós sejamos tirados daqui, porque o evangelho tem que nos ser tirado aqui para poder o mesmo evangelho nosso ser dado a eles. Eles creem, eles terão que crer na manifestação do Filho do Homem. Israel terá que comer Lucas 17:30. Terá que degustar Lucas 17:30. Está gostoso? Não está muito não, mas tem que comer, porque é o mesmo evangelho. Por que não está muito gostoso? É porque exige revelação, né? Existe paladar de Deus, não dos homens. Mas eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse segredo, para que não presumais em vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí que ele está dizendo assim, sabe quem endureceu o coração deles? Foi Deus. Sabe quem mandou aquele avião lá buscar eles para onde o profeta ia passar? Foi Deus. Sabe quem impediu o profeta de ir lá em Israel? Foi Deus. Mas aquilo foi em parte. E ele está voltando para os judeus. Agora entra o mundo natural. Você observou o destaque que os judeus começaram a ter no mundo atual? Ele vai tirar um dia desses, está levando o evangelho lá para os judeus outra vez. Mas nós estamos tão tranquilos, nós estamos tão bem, assim como o Tiago teve a tranquilidade de dizer, irmãos, é uma escritura, tinha uma profecia, está tudo bem, Paulo, vai, prega aos gentios, nós estamos do mesmo jeito. Gente, vê se você consegue salvar alguém de algum jeito, mas deixa o evangelho voltar. Deixa o judeu se manifestar, porque é tempo. E a admissão deles é ressurreição. E esse apoio que o mundo natural começou a dar para Israel é necessário.